vamos começar falando sobre o polêmico site Tudo Sobre Todos. Vocês já devem conhecer pelo nome o site, é o famoso agora, infame site que vende informações de cidadãos comuns brasileiros na internet. Eles capturaram essas informações e aí a gente deu essa história pela primeira vez na semana passada, Na semana passada, e a gente continuou acompanhando a história, a gente continuou vendo o que saía dali, e essa semana a gente teve novidades, a gente teve um desdobramento desse caso. O Lucas, ele tá acompanhando o caso de perto, assim, né? Entrevistou um dos responsáveis anônimos ali pelo site. E conta aí, qual é esse novo episódio do Tudo Sobre Todos? Bom, a novidade é que nessa semana a gente recebeu uma denúncia de um leitor que estava indicando um caminho para a gente seguir, e esse caminho levava a um documento que indica que as fontes de informação do site Tudo Sobre Todos são sites de órgãos públicos, como prefeituras, governos, TSE, tribunais de justiça de vários pontos do país. E essa lista a gente encontrou numa vaga que está na plataforma freelancer.com, que é um site de freelancers que você meio que faz um leilão do seu trabalho. Então quem pagar menos leva, quem cobrar menos leva, na verdade. E lá nessa descrição, a empresa que seria responsável pelo Tudo Sobre Todos, que é a Top Documents LLC, estava descrevendo que a vaga era para realizar um trabalho de data scrapping, que consiste em você puxar os dados de maneira legível de uma página web. E muitas dessas páginas eram meio que desprotegidas contra ataques de robôs, né? Sim. Que pegam conteúdo. Mandar os crawlers espertos. Né? Exatamente, mandar os crawlers na internet e roubar os dados que estão disponíveis nos sites públicos. E o que a gente fez em primeiro lugar foi alertar todo mundo, Sim. Apesar de que não deu muito resultado. Todo mundo pelo menos foi avisado do episódio. Todo mundo, os tribunais, os responsáveis, exatamente. E aí, qual foi? Quando você chegou, você entrou em contato, tal, quais foram as respostas deles? Assim, eles se mostraram surpresos? Sim, todo mundo ficou surpreso. Os que responderam se mostraram surpresos, mas foram bem poucos. Dá para citar tranquilamente aqui o Supremo Tribunal Militar, que respondeu com bastante agilidade pra gente, no mesmo dia até. E eles disseram que a área pública do site era essa que estava listada lá para ser analisada pelo Tudo Sobre Todos. E então lá não tinha muitas informações que seriam comprometedoras ou que não deveriam vazar. Eles disseram que a área que existe no banco de dados deles não foi comprometida. Então de lá não saiu nenhuma informação. E a Prefeitura de Salvador também entrou em contato com a gente, respondeu a solicitação com bastante agilidade e disse que ele já tem uma proteção anti-robôs na internet para não rolar o vasculhamento dos crawlers mesmo, né, que são os responsáveis por tirar esses dados de lá. Mas mesmo assim eles informaram que eles vão ainda realizar mais medidas de segurança e implementar essa segurança anti-robôs em todas as outras áreas do site. Agora, outra coisa que a gente ficou sabendo seguindo esse caminho foi do possível envolvimento de uma pessoa chamada William Weiss. Um franco-peruano. Né? Um franco-peruano. Ele nasceu na França e mora no Peru, ou morou no Peru, a gente não sabe se ele continua morando por lá. E ele seria um administrador de sites que está ligado a uma rede de hackers também, e ele usa o codinome de NeoFuture. E essa rede de hackers seria chamada de NeoSkills, mas a gente não tem muitas informações sobre eles, afinal de contas, eles são hackers, eles sabem se esconder na internet. É uma história que se desdobra infinitamente, assim, mas para resumir, para quem, deixa eu ver se eu entendi, para as pessoas também entenderem exatamente o que está acontecendo, como os caras estão obtendo essas informações dos cidadãos. Então eles pegam, eles acessam de uma maneira automatizada todas essas databases
que estão disponíveis abertamente para as pessoas. Abertamente ou não, né? Em teoria, Então, não dá pra essa é a tá aberto, pergunta. né? Tem algumas que são fechadas. Isso, aí, nesse caso, é uma brecha mesmo, né? Sim. Porque se você acessa essas bases que estão abertas, aí realmente é uma questão de você fazer a automatização ali do recolhimento desses dados. Agora, se você tem bases fechadas, aí é realmente um caso de invasão, né? E aí realmente já é uma outra instância. Mas você falou também com uma advogada que a gente levantou essa questão também da legalidade ou não da venda desses dados, né? Porque além de fazer recuperar esses dados disponíveis, organizá-los num único site e formatar para você poder acessar, eles ainda estão vendendo cada informação. Cada uma das informações. Então, você falou também com uma advogada para questionar justamente a legalidade dessa venda, como é isso. Sim, O que ela falou para você? Eu conversei com a doutora Patrícia Peck Pinheiro, ela é especializada em direito digital, ela costuma pegar casos relacionados a isso. E o que ela disse é que vender na internet esse tipo de informação sem o consentimento, se eu pegar o seu endereço e vender para outra pessoa na internet, é proibido. Você tem que me dar o consentimento. Mas, por outro lado, ela disse também que a moeda de troca da internet é a informação, né? Se você quer usar um serviço gratuitamente, você dá os seus dados para ele. O Facebook, ou você preenche uma tabelinha, você acaba de alguma maneira entregando os dados para uma empresa. E aí, de certa forma, se você não prestou muita atenção no que esses serviços fazem com seus dados, normalmente quando está escrito naqueles termos de serviço que são enormes e com um linguajar nada acessível, eles podem ter alguma brecha para vender seus dados ou compartilhar seus dados com outras pessoas. E não tem muito como escapar nesse caso. A ideia dela é justamente que se você tem uma preocupação muito grande com a sua privacidade, que você leia atentamente todos os termos de serviços antes de começar a usar algum produto gratuito na internet. E o mais complicado é que, nesse caso, eles não permitem a retirada dos dados, né? Você pode, se você se sentiu ofendido por ter os seus dados lá, seus dados sendo vendidos para qualquer um, você não pode enviar um e-mail e pedir a retirada. Automaticamente. Aqui na visão deles são dados públicos. Né? Dados públicos. Eles dizem que são dados públicos e que o que eles fazem não é ilegal, que é uma coisa que bate de frente com o entendimento da Tem algum comentário aí, Guzmão? O pessoal tá do Tudo Sobre Todos, o pessoal se manifestou sobre Cara, o Thiago Rodrigues comentou que esse site Tudo Sobre Todos deve ser uma máfia onde muita gente ganha dinheiro. E assim, é claramente um negócio, né? Claramente um negócio. Na semana passada a gente publicou também a história que eles mudaram a forma de recebimento de dinheiro para o Bitcoin, porque eles estavam levando um golpe. Levando golpe, né? Pelo PayPal. As pessoas pagavam pelo PayPal, acessavam a informação e davam um cashback, que é tipo assustar o cheque. Exato. E ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, então. Então o Bitcoin seria uma forma deles se garantirem que eles vão receber esse dinheiro. Então, assim... E também de manter o anonimato, né? Sim. Manter o anonimato, sem dúvida. O Pimpúnico recomendou que a gente chamasse a Interpol. O Marino Júnior disse, passa esse assunto, já encheu. Ok. O Bill Vanzeler tá perguntando onde é que tá nosso computador, onde é que ele foi parar, Ele virou um celular. A gente miniaturizou o computador. Eu estou aqui. Thiago Rodrigues perguntou se eu tô com sono, se eu assisti Netflix a noite toda, porque eu tô com cara de sono. Comentários diversos. Pós-almoço. Mas a questão da Interpol é interessante porque tem essa questão da jurisdição, né? Onde é que está esse site? Está lá nas ilhas, não sei da onde. Eles deviam estar nas ilhas Seychelles. Mas o domínio está registrado lá na Suécia e o endereço de IP aponta para a França. E agora, o endereço de IP apontar para a França e o francês potencialmente envolvido é uma coisa que... Sim. Né, pode haver alguma relação, apesar de ainda não existir um fato concreto para a gente comentar sobre isso.